Primeiramente, parabéns às meninas que fizeram as apresentações, arrasaram, maravilhosas. Já é uma prova da diversidade, né? Só mulheres aqui em cima, na primeira etapa, né? Que maravilhoso. Aprendi bastante. Vamos lá, gente. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca consegui montar um cubo mágico. Nunca. E até eu conhecer as inteligências múltiplas do Gardner, eu achava que eu era inferior às outras pessoas, porque o Homer consegue com a maior facilidade, né? E aí, a ideia de trazer essa imagem do cubo mágico, né? Que tal a gente parar de sofrer para tentar colocar as cores só de um lado, segmentadas, separadas? Que tal a gente sair um pouquinho do monocromático, do segregado, do padronizado, e olhar para o mosaico, para o colorido, para o misturado? Que tal a gente ser feliz em deixar o cubo mágico assim? Tá mais bonito, não tá? Para de sofrer em tentar colocar o amarelo de um lado. É difícil, você monta um lado, a hora que você vai montar o outro já ferrou o primeiro, enfim, não dá, né? Bom, falar em diversidade muito além do outro é falar no seguinte, a Silvana já cantou a bola aqui no começo, né? Falar em diversidade não é só falar do outro, falar em diversidade é falar do eu. Eu sou diferente, né? E é falar de nós, como nós convivemos na diferença. E aí eu estava pesquisando a bibliografia que eu iria usar para fazer essa apresentação, e eu encontrei um menininho de 10 anos, que eu acho que ele sabe mais de diversidade que muita gente, muito mais velha que ele, e ele sabe na prática o que muitos teóricos da diversidade escreveram e continuam escrevendo. Não sei se vocês lembram do vídeo que viralizou desse menino, nesse episódio aqui. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Après la remise du trophée, on aura le live show ce soir. On verra la Tour Eiffel se rappeler les couleurs pour lesquelles vous allez voter. Ne bougez pas, dans quelques instants, le live show. Souvent stoppé en demi-finale. Stoppé en demi-finale. O Matiz, ele é um jovenzinho, uma criancinha portuguesa, quando Portugal ganhou da França na Eurocopa, uma vitória incrível, e ele viu um torcedor francês, adulto, chorando aos prantos. Ele foi lá e abraçou. E aí ele explicou depois o porquê que ele fez isso. Não gosto de ver pessoas chorando, mesmo que não as conheço. Que aula de diversidade, né? O Matiz, aos 10 anos, sabe o que é empatia, né? Já foi falado aqui também sobre empatia, né? Empatia é colocar-se no lugar do outro. É muito fácil a gente julgar, condenar, achar, né? Ah, minha opinião, eu acho. Você detona uma pessoa com a sua opinião, né? Mas que tal colocar-se no lugar dela um pouquinho, né? O Matiz sabe um pouco de alteridade, que está uma palavra tão usada hoje também, tão importante, né? Ele sabe um pouco de compaixão, um pouco não, muito, né? Ele sabe importar-se com o outro, e ele sabe de uma coisa que é regra no mundo de hoje, digital, em rede, a ideia de que somos todos pertencentes a uma rede colaborativa. E se a gente não construir um mundo colaborativo, nós teremos sérios problemas com 7 bilhões de pessoas no planeta. Tem um teórico chamado Francis Wolff, ele tem um capítulo nesse livro, Civilização e Barbárie, que ele nos propõe uma nova visão sobre a diferença entre civilização e barbárie. O que seria civilização e barbárie nos dias de hoje, segundo o Francis Wolff? E aí ele fala o seguinte, né? Quem são os bárbaros de hoje, né? E ele lembra que na Grécia Antiga, os bárbaros eram os que não eram gregos, né, os estrangeiros, né? Na antiga Roma, no Império Romano, quem não era romano, né? No nazismo, quem não era ariano, ia para os campos de concentração, né? E o Wolff propõe que a gente pense no bárbaro hoje em relação ao civilizado. O bárbaro é aquele que quer eliminar o outro da sociedade. Ou seja, segundo a visão que ele nos propõe enxergar disso, civilização é a convivência entre diferenças. Se não houver convivência entre diferenças, não há civilização. Parece meio óbvio falar nisso, mas não é. Essa é uma pesquisa feita pela FIP, em 27 estados do Brasil, em 2009, 501 escolas. Olhem o tamanho do preconceito que ainda existe no universo escolar, que deveria ser um laboratório da diversidade, do entendimento da diversidade. 99,3% dos pesquisados envolvem alunos, professores, funcionários, todas as pessoas ligadas diretamente ao ambiente escolar. 99,3% admitem ter preconceito geral. 96,5% preconceito com deficientes.
94,2% preconceito étnico-racial. 93,5% por gênero, machismo, né? 91% geracional, por idade. 87,5% por questões socioeconômicas. Num país desigual como o Brasil, isso é muito sério. 87,3% por orientação sexual. E de 75,9% por questões territoriais, xenofobia. Pesquisa feita em 500 escolas, em 2009, não está tão longe, né? Agora, é claro que não é a escola que tem isso, é a sociedade. A escola só reflete o que está na sociedade, né? Um aumento entre 2010 e 2013 de 265% na criação de páginas violentas no Facebook, que é a mídia social mais utilizada. E aí nós temos, dentro de uma plataforma que tem como vocação a pluralidade, porque ali cabe o que você colocar, você é um veículo de comunicação, todos ganharam poder, o tema desse encontro é empoderamento, a era digital nos deu poder de mídia, nós nos empoderamos da mídia, nós temos a nossa mídia, o nosso perfil é um veículo de comunicação, resta saber como você vai usá-lo, né? E junto disso, em vez de você ter a pluralidade acontecendo, você tem tanto ódio, tanta segregação, tanto fla-flu, né? Tudo vira uma torcida, né? Você tem que ser contra ou a favor, não pode ter senso crítico em relação a nada. Agora, é claro, é só um começo, nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso. Eu sou muito otimista em relação ao uso da internet e ao uso das redes colaborativas, porque a gente vai ter que aprender a usar isso e usar bem. O que é diversidade? Eu gosto muito do conceito do Reinaldo Bugarelli, que tem um livro chamado Diversos Somos Todos. Eu entrevistei o Reinaldo para o livro Diversidade, tem lá 6 páginas com o Reinaldo Bugarelli, um cara incrível. Ele fala o seguinte: diversidade é o conjunto de diferenças e semelhanças que nos caracterizam. Diversos não são os outros, diversos somos todos. Então, se a gente pensa que eu sou diferente de todo mundo, é um passo para eu começar a respeitar os que são mais diferentes de mim e dos outros, né? E aí, trabalhar a diversidade, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, né, segundo o conceito do Bugarelli, não é você trazer o diferente para um grupo de iguais. Não é você incluir o diferente no grupo de iguais. Por quê? Porque todos são diferentes. É você trazer o diferente entre diferentes. E muitas vezes a gente se confunde e acha que o certo é esse, né? É metade da diversidade isso, né? Olhar para o diferente é alguma coisa, mas entender que todos são diferentes é melhor, é mais completo. E o que é normal? É um outro conceito muito interessante que o Bugarelli trabalha. O que é normal? Olhem essas embalagens. Todas são para cabelos normais. Eu fico imaginando o que seria um cabelo anormal. Tem vários psicólogos aqui, vocês atendem cabelos anormais no consultório de vocês? Eles fazem terapia 3 vezes por semana, o cabelo vai lá, olha, hoje eu acordei detonado, né? E tá aí, você entra na gôndola do supermercado, tá lá, cabelos normais, band-aid cor da pele. Que pele? Olha quantas cores de pele tem no Brasil. A gente ainda cai no conceito de normalidade. Isso, às vezes, soa como algo até, aqui no caso, é engraçadíssimo, né? E as empresas ainda usam isso, né? É sinal de que o público ainda procura. Mas cadê o de cabelo normal, né? O meu é normal. E muitas vezes a normalidade é um conceito imposto, né? Olha que coisa interessante. O Boticário fez uma propaganda em que aparecem 2 homens só se abraçando. Só se abraçando. Foi denunciado ao CAD. Só que, tudo bem, não, foram absolvidos, ganhou prêmio, mas teve um grupo de pessoas que eu considero que são minoria. Não tenho pesquisa aqui de cabeça, mas eu acho que são minoria. Mas existe um grupo odioso quanto às diferenças, né? E essa propaganda aqui é liberada. Vocês já viram essa propaganda aqui? A garrafa de 300, a garrafa de 600 e a latinha. A mulher é a garrafa de 600. Isso aqui ninguém denunciou. É normal. E essa é a mais escabrosa, né? Mas tem tantas outras que colocam a mulher como um prêmio da cerveja. Ela coloca no seu subconsciente isso. Você bebe a cerveja e ganha a mulher. A mulher está de brinde, é o chaveirinho, objeto sexual da cerveja. Tem muita cerveja que ainda faz propaganda assim. O problema da gente separar as pessoas entre normais e anormais, e assim, primeiro, uma coisa legal a gente falar, é normal a gente estranhar o diferente. Completamente normal. A gente nasce no meio, a gente tem nossos valores, da nossa família, das nossas crenças, dos nossos valores, né?
Quando eu vejo uma pessoa muito diferente disso, eu estranho, é natural. A questão é o que eu vou fazer com isso. Eu vou transformar isso em aprendizado para falar assim, poxa, descobri uma nova forma de viver. Não concordo, não tem nada a ver comigo, mas respeito. Ou eu vou transformar isso em ódio e intolerância. E aí vale uma pergunta, o que isso me afeta? Por que eu não gosto do diferente? Separar a sociedade entre normais e anormais, ao longo da história, levou pessoas à fogueira, eram anormais os que não seguiam os dogmas na Idade Média, levou pessoas à escravidão, os escravos sempre foram pessoas consideradas anormais em relação à anormalidade da sociedade, levou deficientes à aberração dos circos, né? Levou judeus a campos de concentração. E será que nós paramos com isso? Os refugiados continuam sendo anormais no mundo. Aqueles esquisitos da boate de Orlando continuam sendo anormais no mundo. Então mata. Então segrega. Mas nunca foi tão possível a gente mudar esse quadro. Essa é a boa notícia, né? Por quê? Um exemplo do porquê. Se a gente comparar a humanidade hoje com a humanidade na Idade Média, hoje, em um dia de informação, a gente soma tudo que uma pessoa na Idade Média precisaria ter uma vida para se informar. A vida tinha, em média, 30 e pouco. Em média, as pessoas viviam 30 e poucos anos. Então, um dia hoje de informação significa 30 e poucos anos na Idade Média. Ou seja, nós temos possibilidade de formar repertório para entender as diferenças humanas, ambientais e etc. Para ajudar a entender, dois teóricos que já foram citados até, né? O Gardner e o Bauman. O Gardner, ele nos ensina um pouco sobre a nossa condição pessoal, né? Temos talentos múltiplos. Não podemos ser medidos por uma única régua. Nós temos múltiplos talentos e podemos desenvolvê-los. Mais que isso, né? Podemos desenvolvê-los. E aí ele já está nos 9, né? Começou com o Binet falando de QI, aí o Gardner vem e fala, não é uma inteligência, são muitas, né? E o Bauman, ele ajuda a gente a entender o que está acontecendo na sociedade. Os parâmetros estão sendo quebrados. É a sociedade líquida. O líquido, o que ele faz? Ele se adequa, né? Modelos estão sendo discutidos, quebrados. Isso não quer dizer que melhorou ou piorou? Mudou. E é preciso que a gente entenda que mudou. O Gardner nos ensina sobre as múltiplas formas da gente querer viver e ser feliz, né? O Bauman, entender o Bauman é olhar, por exemplo, para a Heineken falando que a mulher pode gostar de futebol. Ela fez aquela propaganda que foi um sucesso, né? Mandou as meninas para Milão e os meninos ficaram aqui achando que tinham mandado as namoradas para o espaço. Já viram aquela propaganda, né? Mulher gosta de futebol também, qual o problema? Né? Como qual o problema de menino gostar de balé? Né? Ou uma transexual foi quem puxou a fila da delegação brasileira na Olimpíada, ela ia ter, né? Ou quando que se imaginava que um menininho ia apagar o nome Neymar da camisa e colocar Marta, uma mulher, a craque do Brasil. Viva Marta! Vivam as mulheres, elas podem ocupar o espaço que elas quiserem, ora. Né? Olhem quantas mulheres educadoras tem aqui, um sabadão. Ou a Gol falando dos novos modelos de família, a Coca-Cola também. Ou a CIA falando, misturando formas de vestir, por que não? E aqui não está discutindo sexualidade, não. Aqui está discutindo o quê? Gênero, identidade de gênero. A Paulinha vai falar sobre isso depois. Né? Eles continuam se relacionando entre homem e mulher. Eles só trocam as condições, a roupa, a forma de se vestir. O Papa falando nisso. O mundo mudou e continua mudando. Uma bandeira a gente tem que levantar, a da inclusão. A única. Porque a bandeira da inclusão, nela cabe tudo, nela cabem todos. A bandeira da inclusão é o contrário da bandeira da exclusão. E se você levanta a bandeira da inclusão, não tem discórdia para a inclusão, cabem todos. Então não precisa levantar uma, duas, três. Claro que as lutas individuais de cada categoria, de cada minoria é importante, mas é a bandeira da inclusão que a gente tem que levantar na educação. Um mapinha aqui de como a gente pode pensar nessa temática em sala de aula, né? A primeira coisa para discutir diversidade, segundo teóricos aí da área, é pensar na empatia, é me colocar no lugar do outro. Porque se eu não entendo o outro, se eu não entendo aquele aluno que sofre bullying, eu não vou conseguir lidar com ele. Primeiro é colocar-se no lugar dele. O segundo é ter coragem, porque é um ato de coragem discutir essa questão. O terceiro é ter repertório, porque não basta ter coragem. Você tem que buscar informações sobre aquilo. Como eu lido com isso? Por exemplo, eu só divido a classe entre homens e mulheres, meninos e meninas. Será que não está na hora de eu repensar um pouquinho, integrar mais? Né? Diálogo.
Nós estamos na era do conhecimento horizontal. Aquele vertical, que o professor é dono do conhecimento e tal, foi por terra, né? Nós somos os maestros do conhecimento em rede, segundo Gil Giardelli, no livro Você é o que você compartilha. Olha que bonito que ele fala da gente, né? Eu falo a gente porque eu prefiro muito mais chamar de professor do que de jornalista, tá? Eu trabalhei mais de 10 anos de jornalismo diário e hoje eu quero ser professor. Sou professor e nunca deixarei de ser. Segundo, ação. Ação com começo, meio e fim, com meta, com avaliação de resultado. Não é só, eu trabalho a diversidade. Como? Quais os resultados que você tem aqui com o trabalho de diversidade? Né? Então, é medir resultado, é ter meta. Vamos trabalhar o quê? Em que série? Quando? Como? Em toda a comunidade escolar. Não adianta você treinar professores e o cara que trabalha na portaria, cujo trabalho é tão importante quanto o professor, ou o cara que trabalha na cantina, tem preconceito. Não, você tem que envolver todo mundo. O valor é de todos. Todos educam numa escola, todos educam numa sociedade. Paulo Freire já dizia. Por que a gente tem que mudar? Porque a Terra está pedindo isso. 8 de agosto foi o dia em que esgotaram os bens naturais da Terra para este ano, segundo o estudo da ONU. Em 8 de agosto, a Terra disse para a gente, não tenho mais nada para dar para vocês. Nós estamos no cheque especial, até o fim do ano. E se a gente não mudar, a gente vai desaparecer. Só isso. Né? Então, a gente tem que mudar. O tempo esgotou. E a natureza nos mostra como é bela a diversidade. Paisagens totalmente diferentes, não são? Deserto do Saara, floresta amazônica. Essa aqui está grande parte dela no nosso território. Que orgulho, né? Tem conexão entre essas duas coisas, vocês sabiam disso? Em 2015, a NASA descobriu que o deserto do Saara envia, através de fontes de correntes de ar, poeira para a floresta amazônica. Nada menos que 182 milhões de toneladas de poeira, e o componente que mais tem nessa poeira é fósforo. E outros componentes, outros nutrientes. Isso faz a floresta ser tão rica. Ou seja, a natureza está mostrando para a gente que sem o deserto não tem a floresta. Parecem ser tão diferentes, mas eles estão conectados, né? E a gente podia pensar que sem o outro, eu nem existo. Porque se eu não tenho o parâmetro do outro, quem sou eu? O outro é fundamental para eu existir. A diferença é fundamental para eu ser quem eu sou, né? Estamos todos conectados. A gente tem que começar a pensar mais nisso. Esse símbolo maravilhoso que a gente mostrou para o mundo, né? Essas argolas tinham o que antes, gente? As cores dos continentes, não era? Agora tem a mesma cor. A mesma bandeira. Que é a bandeira do quê? Da sustentabilidade. A bandeira do quê? De plantar. É a bandeira do quê? De mudar o mundo para melhor. Sobreviver. E sobreviver até olhando a biodiversidade. Porque a gente não pode mais achar que a nossa espécie está aqui para dominar tudo. A gente é uma espécie. Tem tantas outras que vivem, e se elas não viverem, a gente não vive também. E que essa mensagem da bandeira única, nesse cenário aqui, fique claro para nós, né? Eu acho linda essa imagem. A bandeira deles é uma bandeira branca. Não é uma bandeira de um país. Porque é legal o patriotismo até um certo ponto, né? Depois de um certo ponto ele pode virar coisa muito perigosa, né? Em nome de nacionalismo se fizeram terríveis ditaduras, né? Essa bandeira aqui é uma bandeira que está acima das bandeiras nacionais, a bandeira da humanidade. Eles foram enormemente aplaudidos no Rio de Janeiro e nós demos um grande exemplo do mundo, não pela pompa daquela celebração, que vai ser amanhã vai ser tão lindo quanto também, mas pela mensagem, a mensagem de fazer o mundo melhor através de novas visões sobre velhas práticas, né? Que fique isso para a gente, levantar a bandeira da humanidade, porque na bandeira da humanidade está essencialmente a diferença. Respeitar a diferença acima de tudo. Aqui está a bibliografia da palestra, e aqui tem, se vocês mirarem o celular aqui com o QR Code, está a palestra já lá, ou se não, entra no site trilogiacontemporânea.com.br, tem uma aba palestra, a palestra já está lá em PDF para quem quiser. Para quem quiser, pode usar à vontade. E esse desenhinho aqui, essa gifzinha aqui, eu acho muito bonitinha, né? Corações diferentes, pessoas diferentes, espalhando amor. Vamos espalhar amor, que é a diversidade. Obrigado.